Bom, galera, então é isso. Terceiro bimestre já começa com conteúdo, porque se a gente não começar com conteúdo, a gente não consegue terminar até o final do ano, né? Então, vamos lá. Bom, a gente vem estudando a função quadrática. Então, a gente viu, né, que a função quadrática ela é uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. A gente viu o que cada coeficiente, né, o que esse a, o que esse b, o que esse c fazem no meu gráfico. A gente viu que o gráfico da função quadrática é uma parábola. A gente viu as raízes, enfim. Hoje a gente vai estudar um elemento muito importante da parábola, que é o vértice, né? Então, olha só, a parábola, eu falei o que na aula passada, né? A parábola ela apresenta um eixo de simetria, né? Um eixo de simetria. Seria isso aqui. Esse eixo de simetria é como se ele dividisse, né, a parábola assim, em duas, né? Como se o que tivesse para cá também tivesse para cá. Mais ou menos essa ideia do eixo de simetria. O que acontece? A interseção deste eixo de simetria com a minha parábola, ela me gera o vértice, né? Que é esse pontinho que fica aqui, né? Bem no finalzinho ali, bem no meio da parábola. Então, eu tenho... Deixa eu colocar de azul. Então, eu tenho esse pontinho aqui, que é o que eu chamo de vértice da parábola. Ou vou colocar apenas V. Então, o pontinho V. Bom, esse vértice, ele tem coordenadas, né? Ele tem coordenadas assim como todo ponto do gráfico aí, né? Tem coordenadas. Então, ele tem um valor de x e um valor de y associado. Então, o valor de x, né? Seria aqui, eu vou chamar de xv, ou seja, x do vértice. O valor de y seria esse aqui, YV, que eu vou chamar de YV, né? Y do vértice. E o objetivo é a gente conseguir achar uma forma de ter esse x e esse y a partir da função quadrática, né? A partir só da função. Bom, então a gente tem sempre que analisar dois casos. O caso em que a parábola está com a concavidade para cima, que é esse primeiro caso aí. Então, aqui a gente está, né, com a concavidade para cima, então o A é maior que zero, ou seja, o A é positivo. E o que acontece quando a concavidade está para cima? Quando a concavidade está para cima, esse V aí, né, esse meu pontinho aí, o X dele a gente vai chamar de ponto de mínimo. E o Y a gente vai chamar de valor mínimo. Certo? Por quê? Porque quando a concavidade está para cima, né, esse x, esse y aqui, o y, né, na verdade, ele assume o menor valor da minha função, né? Você vê que depois a função ela vai crescer aqui, né? Crescer que eu falo, todos os valores, na verdade, todos os valores de y para cima desse yv aqui serão sempre maiores do que o próprio yv. Não precisa de muita explicação, gente. A gente olha para o gráfico e a gente vê que esse y aqui é o menor possível. Todos os outros y, um y1 aqui qualquer, um y2 aqui qualquer, todos eles vão ser maiores que esse yv. Tá certo? Então, esse yv, que é o y do vértice, é o que eu chamo de valor mínimo, e o xv eu chamo de ponto de mínimo. Então, cuidado para não confundir esses dois, tá? Ponto com valor. Como que vai funcionar para a concavidade voltada para baixo? Então, nesse caso aqui, né, segundo caso aqui, o A ele é menor que zero, ou seja, o A é negativo. Nesse segundo caso, o meu vértice ele está lá em cima, ó, né? O meu Vzinho, nossa, que ponto, hein? Meu Deus do céu. É o calor, gente, eu não estou conseguindo me concentrar direito aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, o meu vértice, ele está lá em cima, ao contrário do outro aqui que o vértice estava lá embaixo, né? Então, aqui o vértice aqui em cima, o x
tá aqui é o x do vértice, e o y tá aqui agora, que é o y do vértice. Então, nesse caso aqui, o y e o x, eles vão ser um pouco diferentes a interpretação, né? Nesse caso aqui, o x, ele é um ponto de máximo e o y é o valor máximo, tá? Então, é só essa diferença aí. Por quê? Porque justamente o pontinho tá lá em cima, né? Não vai ter ninguém mais, não vai ter nenhum y maior do que o y do vértice. O y do vértice é o maior de todos. Então, aqui a gente tem as diferenças de quando a concavidade está para cima e quando a concavidade está para baixo. Mas o que interessa mesmo para a gente é calcular esse vértice, tá? E a gente consegue calcular esse vértice por meio de uma formulazinha, que é essa aqui. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto essa fórmula lá no nono ano, se eu não me engano, enfim. Mas aqui, se você não viu, você vai ver agora. E se você viu e esqueceu, você vai relembrar agora. As coordenadas desse ponto V, ou seja, as coordenadas do vértice, elas são dadas por essa expressãozinha aqui. Só fazer apagar aqui, tá? Quando a gente fala de coordenada, a gente não coloca o igual aqui na frente, tá? Coloca sempre assim, eu deixei sem querer o igual ali. Bom, as coordenadas do vértice são o seguinte, o xv, né, aquele meu xv, ele vai ser menos b sobre 2a, e o meu yv vai ser menos delta sobre 4a. Tá? Então, se eu quero saber quem é o x do vértice, se eu quero saber quem é essa pessoa aqui e essa pessoinha aqui, eu aplico essa fórmula e eu descubro. Se eu quero saber quem é o y, eu aplico nessa expressão aqui e eu descubro. Tá certo? Vamos ver na prática no exemplo, que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, gente. Calcule as coordenadas do vértice de f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 4. Bom, a gente vai ter que utilizar a formulazinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Então, primeira coisa. A, nesse caso aqui, é 2. A gente sabe que o A é quem acompanha o x ao quadrado. O B, nesse caso aqui, é o 4, que é quem acompanha o x. E o C, nesse caso, é o menos 4, né? Porque é quem está sozinho. Então, a gente identifica os coeficientes e aí a gente utiliza a fórmula, tá? A fórmula diz o quê? O x do vértice é menos b sobre 2a, né? A fórmula diz isso, menos b sobre 2a. Então, é só substituir. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2. O a é 2, então 2 vezes 2. Então, aqui eu vou ficar com menos 4 sobre 4. Então, aqui eu vou ficar com menos 1. Então, o x do vértice é menos 1. Já descobrimos um carinha. Agora, a gente vai descobrir o y do vértice. Bom, galera, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem realmente essa fórmula aqui, né, para a gente calcular o y, menos delta sobre 4a. Mas tem uma maneira mais fácil, que faz com que vocês não precisem decorar essa segunda parte aqui. Que é simplesmente o quê? É simplesmente eu pegar o valor do x que eu descobri aqui e substituir na função. Sabe por quê? Porque o x do vértice vai corresponder, quando eu colocar na função, ao y do vértice. Então, eu posso pegar esse menos 1 aqui e aplicar na função aqui, tá? Eu vou fazer dessa forma e depois eu faço da outra forma e vocês vão ver a diferença em questão de trabalho, de dificuldade. Então, vamos lá. Eu quero calcular, então, quando x for menos 1. Então, eu quero f de menos 1. É só onde tem x eu colocar o menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 4x. Então, é mais 4 vezes menos 1 menos 4. Então, menos 4. Então, isso aí vai ficar menos 1 ao quadrado aqui dá 1. 2 vezes 1. Mais 4 vezes menos 1 é menos 4. O menos 4 eu só repito. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1, é 2. Fica 2 menos 4, menos 4. Então, isso aí vai dar, que é 2 menos 8. Isso vai dar menos 6. Então, vou colocar
Tá, tudo bem, deixar assim. Então, o y do vértice é menos 6, tá? Então, a gente descobriu o x e descobriu o y. Essa aqui, essa forma de descobrir o y, é o que eu chamo de forma fácil. A forma difícil é a gente aplicar nessa fórmulazinha aqui, menos delta sobre 4a. Mas vamos aplicar para vocês verem por que que eu falo que é mais difícil. Então, a fórmula é menos delta sobre 4a. O delta, a gente sabe que é o quê? É o b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, quem é o b? O b é 4. 4 ao quadrado menos 4. O a é 2 e o c é menos 4. O a é 2 e o c é menos 4. Dividido por 4 vezes 2. Ufa, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, menos 4 vezes 4 é 16. Aqui vai ficar menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes menos 4 vai dar 32 positivo. 4 vezes 2 é 8. Então, aqui eu vou ficar com menos 16 mais 32 vai dar 48. Menos 48 dividido por 8. Isso aqui vai me dar menos 6. Então, eu obtive a mesma coisa. Só que olha só como a gente teve que fazer bem mais continha, sabe? Então, assim, além de a gente ter que decorar uma fórmula a mais, a gente tem que fazer mais continha. Então, vai por mim, gente. Fazer dessa primeira forma aqui é muito mais fácil, porque você nem precisa decorar a fórmula para o y. Basta só você pegar o x e jogar no y, tá? Então, é mais fácil por essa aqui. Mas aí fica ao seu critério o que você quiser utilizar, tá? Como eu não vou estar conferindo, e mesmo se eu estivesse conferindo, eu não ia ligar se você preferisse usar uma ou outra. Tanto faz por mim. Mas sem decorar eu acho melhor, tá? É mais intuitivo, assim. Mas fica ao seu critério. Bom, se você assistiu aquela aula de GeoGebra, tá? Vou dar uma diquinha para vocês. Vocês podem ir lá no GeoGebra para vocês conferirem a continha de vocês, né? Então, eu já deixei prontinho aqui a função. 2x ao quadrado mais 4x menos 4. Opa. Tá. Então, tá aí o gráfico dela em verde, tá? Aqui no GeoGebra, eu acho que ele não tem um comando que me dê o vértice de cara, tá? Mas se você clicar bem certinho, ele vai te falar. Eu acho que nem precisa clicar certo, acho que clicar em qualquer ponto, qualquer lugar. Clicando em qualquer lugar, ele já fala os pontos principais, né? Então, aqui, a gente vai ter o vértice, que ele fala aqui, extremo, menos 1 e menos 6. Foi justamente o que a gente obteve na conta, tá? Então, se você quiser fazer no GeoGebra para confirmar, tá aí, você pode fazer. Aconselho sempre você fazer a conta antes, porque numa prova aí da vida você não vai ter o GeoGebra para ver, né? Então, é melhor você saber fazer a conta e depois você vai lá e confere no GeoGebra, ver lá onde você errou e tudo mais. Tranquilo? Vamos prosseguir, gente. O último tópico aqui da nossa aula é o conjunto imagem. Então, olha só. Perdão, antes de falar do conjunto imagem, eu ia falar uma outra coisa, eu esqueci. É só um comentário para a gente falar um pouquinho. Essa fórmula aqui, gente, do vértice, é o seguinte. A gente, nada na matemática, nada surge do nada. Nada surge do nada. Tudo tem uma explicação. Então, como a gente chega nessa fórmula, também tem uma explicação. A explicação eu não vou fazer aqui, porque a gente já tem pouco tempo. Então, não tem como eu ficar vendo esses detalhes com vocês. Mas se vocês tiverem interesse, lá no livro de vocês, deixa eu até ver a página. Página 103. Na página 103, ele tem uma explicaçãozinha do porquê, de onde surge essa fórmula aqui, tá? Vocês conseguem, se vocês forem lendo, vocês conseguem entender. Parece complicado, gente, mas é só continha que vai fazendo. Então, se você tem interesse, eu aconselho você ir lá ver como um conhecimento a mais aí, tá? Mas ela não surge do nada. Ninguém do nada pensou, a fórmula vai ser essa. Tem uma explicação. Explicação até fácil, vocês vão conseguir pegar se vocês utilizarem. Isso também vale, gente, para todas as fórmulas que a gente está trabalhando aqui. Aquela fórmula lá, menos b, mais ou menos, a de delta sobre 2a, também tem no livro a explicação. Vocês conseguem ver também. Vocês também podem vir depois me perguntar, qualquer coisa, né?
mas tudo sempre tem uma explicação. Mas aqui a gente não vai conseguir ver todas as explicações, né? Que é o importante, eu acho que é mais a aplicação. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, o conjunto imagem é o seguinte. Vamos relembrar lá o que é o conjunto imagem. O conjunto imagem é tudo que a função retorna. Ou seja, são todos os y's que a função retorna. Eu tenho a função, eu jogo um x, a função me retorna um y. Eu jogo outro x, a função me retorna um y. Eu jogo um outro x, a função me retorna um y. E assim por diante, né? Então, todos esses y's, eles formam o conjunto imagem. A gente já tinha falado de conjunto imagem, que é só para relembrar. No caso da função quadrática, o conjunto imagem, ele é bem simples da gente saber qual que é. Por quê? Bom, eu falei o quê? A gente tem o vértice, a gente tem aqui... A gente sempre olha os dois casos, né? Então, primeiro, concavidade para cima. Tive que parar para tomar uma água. Gente do céu, tá muito calor. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Os dois casos. Primeiro caso, concavidade para cima. Então, a gente tem aqui o vértice. A gente tem o XV, né, que a gente já viu. Mas eu estou interessada no YV, né? Porque imagem está relacionada ao Y. Domínio é que está relacionado ao X. Então, eu estou interessada no Y. O que acontece? Conjunto imagem é tudo que a função me volta. Observa só, a função ela só me volta valores que são maiores que esse YV, né? Todo y que tiver aqui, toda vez que eu marco um pontinho aqui, eu procurar o y desse pontinho, né? Toda vez, esses y vão ser maiores do que o y do vértice. Sempre, né? Nesse caso aqui. Deixa eu voltar. Então, gente, a imagem, nesse caso que a concavidade está para cima, ela vai ser o quê? Ela vai ser todos os y pertencentes aos reais, tais que o y seja maior ou igual ao y do vértice. Então, a minha função quadrática, ela tem essa característica de a imagem ser delimitada pelo y do vértice, né? Aqui no caso que a concavidade é para cima, o y do vértice delimita que a imagem vai ser todo mundo que está em cima dele. Todos os y acima do y do vértice vão fazer parte do conjunto imagem, para esse caso aqui. Para o caso da concavidade para baixo, né, que a gente tem o y do vértice aqui, então observa só, a função, os y da função vão ser sempre menores que o y do vértice, né? Se eu pego um ponto aqui, então o y dele é sempre menor do que o y do vértice, tá? Então o conjunto imagem aqui nesse caso vão ser todos os y pertencentes aos reais, tais que y seja menor ou igual ao y do vértice. Eu sei que vocês têm muita dificuldade nessa notação de conjunto, tá? Mas vocês têm que pensar assim. Quando eu coloco y pertencentes aos reais, eu só quero dizer que o número que eu estou trabalhando está dentro do conjunto dos reais. Os y que eu estou trabalhando estão dentro do conjunto dos reais. É só isso que eu quero dizer, tá ok? Tais que quer dizer, tipo, que obedecem a, tá? Então, são todos os números reais que obedecem que o y seja menor que o y do vértice, que é justamente o que eu falei. A função ela vai me retornar valores menores que o y do vértice, nesse caso aqui. Então, observa a diferença. Quando a concavidade é para cima, todos os y são maiores ou iguais que o y do vértice. Quando a concavidade está para baixo, todos os y são menores que o y do vértice, tá certo? Então, tem essa diferença aí, com base na concavidade da parábola. Se ainda ficou confuso, você também pode dar uma olhadinha no livro, e também vir lá me perguntar depois sobre isso. Mas, basicamente, o conjunto imagem da parábola é dado dessa forma aqui. Bom, galera, para a gente finalizar aqui,
vou falar aqui, né, comentar a atividade. Então, atividade da primeira semana. Eu sempre coloco, gente, a página do livro que vocês vão encontrar o conteúdo, tá? E essa atividade, ela vale 1 ponto, tá? 0,1 pela participação e 0,9 pelas respostas. Eu sempre vou deixar agora um pontinho assim, pra não ter, pelo menos não zerar, né? Então, eu sempre vou tentar deixar um 0,1 lá, alguma coisa. Então, primeira questão. Obtenha as coordenadas do vértice da parábola e o conjunto imagem para a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 3. Então, aqui é o que a gente já fez nos exemplos acima, né? Você, primeira coisa, identifica os coeficientes, né? Então, identifica quem é o A, identifica quem é o B, identifica quem é o C. Já aviso que essa função aí, né, ela tem um dos coeficientes aí que não existe, né? Então, um aí vai ser 0. Então, depois que você identificou, aí você vai aplicar naquela fórmula do x do vértice. Aí você vai descobrir. Depois você pode aplicar naquela fórmula do y no vértice, ou só aplicar dentro da função. Você vai descobrir o y. Pronto, já descobriu então x e y. Para você descobrir a imagem, primeira coisa, né, você vai identificar a concavidade dessa função aí. Tá para cima ou tá para baixo? Então, você identifica. Depois que você identificar, você vê aqui em qual desses dois casos que ela se encaixa, né? Vai ser nesse primeiro caso ou vai ser nesse segundo caso aqui. Então, depois que você fizer isso, aí você vai conseguir achar a imagem, certo? Então, essa primeira questão aí também é bem tranquila, não tem muito o que pensar. Questão 2. O gráfico abaixo representa a quantidade de vendas de determinado produto em função do preço desse produto. Por exemplo, se o preço do produto é R$10, o vendedor consegue vender 300 unidades. Então, pensa aí em um produto, e aí conforme o preço desse produto muda, a quantidade de vendas muda. Então, por exemplo, se esse produto custar R$10, a gente vai conseguir um valor aí nas vendas, né? Uma quantidade de vendas de 300 unidades desse produto, tá? Quantidade de vendas 300. E assim por diante em cada um desses valores de x aí. Bom, então a primeira pergunta. O vértice da parábola é o ponto... nessa questão aqui é certo e errado, tá? Acabei não falando. Sabendo disso, marque C para certo e E para errado. Então, o vértice da parábola é o ponto 20,400. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá no ponto 20,400. Então, aqui é o x, aqui é o y. Então, x aqui é 20. E o y 400, né? Então, bom, gente, a pergunta é, esse ponto aqui, será que esse ponto aí é o vértice da parábola? E aí, gente? Difícil, né? Essa aí é muito difícil. Essa aí assim, olhou, é o vértice? Pronto. Você vai me falar se é ou não. Marca certo ou errado. Tem que fazer conta nem nada. O gráfico apresentado tem duas raízes, o 0 e 40. Então, você tem que lembrar que as raízes, elas são os valores de x para os quais o y é 0. Ou, ver de uma outra forma, são os valores de x no qual a minha função corta o eixo x. Então, você vai olhar onde o gráfico da minha função está cortando o eixo x. Você vai me falar se realmente é no 0 e no 40. A maior quantidade de vendas ocorre quando o preço do produto é 20. Então, novamente, será que quando x for 20, a gente vai ter a maior quantidade de vendas? Quando o x é 20, o y é 400. Será que esse 400 é a maior quantidade de vendas? Difícil também, né? Muito difícil isso aqui. Se a lei da função apresentada puder ser escrita na forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c, então o coeficiente a vai ser um número positivo. Então é o seguinte, se esse gráfico aí eu conseguir obter uma função quadrática para ele, esse coeficiente a, ele vai ser positivo? Aí a gente tem que lembrar que o coeficiente a determina a concavidade, se a concavidade está para cima ou está para baixo. Então você vai olhar, a concavidade aqui está para cima ou está para baixo? Bom, está para baixo. Então o a vai ser positivo ou negativo? É isso que você tem que ver nessa questão aí, tá? E aí marcar certo ou errado. Então essa questão aqui não é de conta, é de você olhar, olhou, pronto.
Certo, errado, acabou. Não tem conta nenhuma aqui. Questão 3. Uma bola lançada verticalmente para cima, a partir do solo, tem sua altura h em metros, expressa pela função do tempo t em segundos, decorridos após o lançamento pela lei h de t igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então é o seguinte, você pode pensar em você deitado no solo com uma bola e você joga a bola para cima. E aí, a altura dessa bola, em cada momento, com o passar do tempo, se você pegar a altura dessa bola em cada momento com o passar do tempo e você desenhar um gráfico para isso, o gráfico vai ser uma parábola dada por essa função aqui. h de t é igual a 40 vezes t menos 5t ao quadrado. Certo? Então, na letra A, está perguntando o seguinte: qual o instante em que a bola atinge a altura máxima? Ou seja, eu quero saber o valor de t no qual h de t é máximo. Então, eu quero saber justamente quem é o x do vértice, né? O t, nesse caso aqui, tá fazendo o papel do x, né? A letra que você coloca pouco importa, né? O que importa é o sentido. Então, o t aqui tá fazendo esse papel do x. Então, eu quero saber o x do vértice. Nessa questão aqui, eu quero saber o x do vértice. Bom, a letra B é qual a altura máxima atingida pela bola. Então, eu quero saber o h máximo. Eu quero saber o h está fazendo o papel do y. Então, eu quero saber o y do vértice. Tranquilo? Então, essa questão é isso aí. Na questão 4, o gráfico abaixo representa a função quadrática dada por y igual a menos x ao quadrado mais bx mais c. Dessa forma, quais são os valores de b e c? Então, é o seguinte, a gente tem então essa função, né, y igual a menos x ao quadrado mais bx mais c. A gente tem o valor de a, né? O a já está aí pra gente quem que é. A gente não tem b e não tem c, a gente quer descobrir o b e quer descobrir o c. O que você vai fazer? O gráfico, ele claramente mostra pra gente o vértice aqui. Então, aqui eu tenho o x do vértice, que é 2, e aqui eu tenho o y do vértice, que é 3, certo? Vamos pensar na fórmula lá do x do vértice. A fórmula do x do vértice é o quê? É menos b sobre 2a, correto? Eu sei que o x do vértice é 2. Eu não sei quem é b. Então, eu sei quem é o a. É só você olhar para a função, tá? Eu não vou colocar aqui. E aqui, gente, fez aqui, ó, uma multiplicação cruzada. Você vai descobrir o valor do b, tá certo? Então, é isso. Não é difícil, né? Descobrir o valor do b. Depois que você descobrir o valor do b, para você descobrir o valor do c, você pode fazer a maneira mais simples, né? Você tem o y do vértice, que é 3. Você tem o x do vértice, que é 2. Então, você substitui esse y e esse x na função. Pronto, você vai descobrir o c. Então, aqui é uma questão de descobrir, né, esse b e esse c aí, sem ter que usar sistema, que nem a gente estava fazendo nas outras. Se eu não te desse o valor do a, você teria que fazer sistema, né? Aqui eu já dei o valor do a para facilitar as coisas, mas também tem casos em que a gente pode não ter o valor do a, e aí você vai ter que montar um sisteminha para descobrir, tá? Questão 5 é a última questão. A lei que expressa o número y de downloads de um aplicativo baixado em smartphones, em função do número x de semanas transcorridas desde o instante que esse aplicativo ficou disponível para ser baixado até 5 meses após, é y igual a 20x ao quadrado menos 720x mais 7.000. Então, o y, ele é o número de downloads de um aplicativo. O x é o número de semanas que se passou desde que esse aplicativo foi lançado. Então, se passou uma semana, teve tanto número de downloads. Passou 2 semanas, teve um outro tanto de downloads, e assim por diante. A pergunta é, qual foi a menor quantidade registrada de downloads durante o período considerado? Então, como você tem uma função quadrática, o gráfico vai ser uma parábola. Então, você vai ter um vértice, e esse vértice vai ser, nesse caso aqui, a gente vai ter um ponto de mínimo e um valor mínimo. Então,
eu quero calcular a menor quantidade. Então, você quer o y do vértice, não é? Se eu quero saber quem é a menor quantidade, eu quero saber quem é o y do vértice. Então, para você descobrir o y do vértice, você pode utilizar aquela fórmula que eu dei lá no início. Você pode primeiro achar o x, depois achar o y. Enfim, você escolhe, né, a fórmula que você quer fazer. Bom, gente, a atividade aí são 5 questões, tá? Não são questões difíceis, são questões bem tranquilas, né? Eu já falei praticamente tudo que tem que fazer na atividade. Eu acho que talvez o que seja mais complicado é realmente vocês fazerem as contas, né? E tem que fazer com cuidado para não errar sinal, para não errar valor na multiplicação, né? Mas de interpretação assim não tá tão difícil. Na próxima aula, eu vou tentar colocar uma perguntinha, né? Aquelas perguntinhas que eu fazendo no primeiro bimestre, eu tô pensando em voltar com elas. E aí eu tento colocar uma questão lá com um pouco mais de interpretação, alguma coisa assim, que vai exigir um pouquinho mais de vocês. Mas também se ficar dúvida pode me perguntar, né, e tudo mais. Mas é isso, gente. Para essa semana então, essa atividade aí. Vou deixar o formulário lá disponível. Ficou com dúvida? Pausa, volta, vai mais rápido, vai mais devagar e vem falar comigo. Então, até mais e bons estudos.